Bom, me chamo Marta Vieira da Silva, tenho 29 anos, nasci em Alagoas, Dois Riachos, Alagoas, e sou atacante. Nossa, são várias lembranças, né? Mas assim, da minha infância, quando eu paro para pensar, vem algumas imagens assim de quando eu jogava num espaçozinho, não era nem campo, né? Tinha uns espaços lá de terra batida e eu jogava com os meus primos, amigos, descalço, pé no chão mesmo. E dali eu partia, ia para o campo, já campo normal mesmo, para ver os jogos dos times local, da cidade, né? O pessoal da minha família tem até hoje um time lá, né? E eles que cuidam e tal. Então eu cresci, tipo, nesse meio, né? A família é muito grande, praticamente todos os primos jogavam ou jogam até hoje. Só que de mulher era só eu. Então essa é a minha imagem, assim, a lembrança que eu tenho, assim, mais constante. Então, o time se chama CSA, né? Devido ao time profissional da capital, Maceió, se chamar também CSA, mas esse daí é o CSA de Dois Riachos, do interior mesmo, lá de Alagoas. E há muitos anos atrás, na verdade, eles também têm um apelido, que vem de muitos anos atrás, que é Rasga-Bola. Que na verdade foi uma dividida de bola e a bola estourou e tal, e ficou toda arrebentada. Então, o pessoal conhece muito a equipe do CSA de Dois Riachos como Rasga-Bola também. E como eu falei, tinha jogos nas cidades vizinhas, ou até mesmo na nossa cidade, eu estava sempre no campo, sabe, aquela criancinha pequenininha, magrelinha, esperava a bola sair só para ter o prazer de correr e dar um chute na bola, numa bola profissional. E aí não era só eu, era eu e mais uns 10 garotos que tinham essa mesma vontade, né? Então eu tinha que conseguir se sobressair, chegar primeiro na bola só para dar um chute na bola e voltar a bola pro pessoal para começar o jogo de novo. Sempre existiu, sempre. Era uma briga constante, né? Quando eu queria ir para o campo, queria participar dos treinos ou estar junto com o pessoal jogando, praticamente a família toda achava aquilo tipo, meio que anormal, né? Eu acho que eu tive também uma sorte de ter os meus primos todos, na maioria jogador de futebol, amador. Então, para eles era algo assim mais tranquilo. Não, deixa ela aqui, a gente está aqui, a gente cuida dela e tal. Então, quando a gente estava nesse ambiente ali, mais família e tal, eu tinha essa facilidade maior. Mas quando era outra situação, tipo de brincar na rua com os meninos, a maioria não queria deixar e eu tinha que discutir com eles para me impor, eu tinha que me impor para poder jogar e, enfim, eu brigava mesmo, às vezes de sair no tapa com eles, porque eu era muito, eu ainda sou um pouco, mas na minha infância eu era muito mais, destemida, sabe? Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, por que eu não posso fazer isso se eu sei fazer? Então era esse lema que eu levava sempre e funcionava, mas foi muito sofrido, porque ninguém quer ouvir desaforo, né? E comentários meio que preconceituosos. E isso foi constante na minha infância e até mesmo quando eu joguei, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, fui jogar no Vasco, uma equipe mais estruturada, né? Só meninas. A gente saía para jogar jogos, campeonato carioca, ou, enfim. E sempre tinha alguém que soltava uma piadinha, alguma coisa de mau gosto, né? Então isso foi muito intenso. Mas, por outro lado, eu absorvia aquilo e fazia com que se tornasse algo motivacional. Não, então, no começo foi mais assim uma brincadeira, né? Com 6, 7 anos, você imagina que você vai viver daquela profissão, daquela modalidade. E aí eu brincava com os meus primos, com os meus amigos, e aquilo foi crescendo dentro de mim, e eu percebia que eu conseguia me sobressair. Né? Aí veio a dificuldade de
financeira da minha família, e eu sempre procurando alguma coisa para fazer, para poder ajudar. Então eu via no futebol a opção que eu tinha para poder fazer com que isso acontecesse, né? De ajudar minha família e tal. Porque era a coisa que eu sabia fazer de melhor. Então foi aí que eu comecei a traçar esse plano de se tornar um atleta profissional. E aí surgiu, aos 14 anos, a oportunidade de vir para o Rio, de treinar no Vasco, de, enfim, me mostrar para o Brasil, né? Porque em Alagoas, um estado muito pequeno, uma cidadezinha que eu nasci com 12 mil habitantes, só o pessoal da região que me conhecia ali. Então era uma oportunidade de eu me mostrar o Brasil e quem sabe possivelmente chegar à seleção e ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, enfim, me apresentar ao mundo. Nossa, depois do Vasco, quando estava começando a melhorar as coisas, porque a gente, até hoje, o futebol feminino é considerado amador no Brasil, né? Então, eu não recebia, tipo, um salário, eu recebia uma ajuda de custo que era mínima das mínimas, né, para poder me manter no Rio. Morava em alojamento do Vasco. No começo morei na Casual, que me ajudou a chegar ao Rio, e, enfim. E daí, quando foi melhorando, aí acabou com o futebol feminino no Vasco. E foi um momento tipo meio que desesperador para mim, porque eu não queria voltar para Alagoas, né? Eu queria me manter aqui no Rio, no trecho Rio-São Paulo, que era uma visibilidade muito maior. E eu fiquei sem saber o que fazer. Então, eu ainda permaneci no Rio, tipo, mesmo não tendo mais o time feminino. Tinha a supervisora do Vasco na época, a Helena Pacheco, que brigou para me manter lá, que eu estava chegando já na seleção sub-19, seleção adulta. Então fui ficando no Rio mais um tempinho. Depois eu comecei a jogar, tipo, campeonatos paulista pelo time de São José do Rio Preto, por exemplo. Aí era 2, 3 meses. Aí fui para Belo Horizonte, fiquei 1 ano e pouquinho em Belo Horizonte, joguei no Santa Cruz lá de Belo Horizonte. E aí a gente jogou o Campeonato Mundial, Copa do Mundo, em 2003. Depois da Copa do Mundo foi que apareceu a oportunidade de ir para a Suécia, porque a gente jogou exatamente as oitavas de finais contra a equipe da Suécia. E o pessoal, né, tinha muitos suecos lá, obviamente, e um dos clubes lá, o presidente do Umeå, estava lá e me viu jogando e se interessou, e aí fez a proposta para ir para a Suécia. São 8 anos, né? E eu fiquei 5 temporadas, de 2004 a 2008, eu fiquei 5 temporadas na Suécia. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, aí fiquei 3 anos nos Estados Unidos. A liga na época lá era tipo 5, 6 meses e tal. Era mais ou menos isso. Então dava para conciliar, tipo, para não ficar parada o restante do ano. Aí eu vinha pro Brasil aqui e joguei no Santos um período aí, né, nessa época aí, para conciliar. E depois voltava para os Estados Unidos. Aí depois desses 3 anos voltei para a Suécia e tô lá. Não, assim, em termos de qualidade, né? Eu até acredito que se a gente tivesse uma estrutura que é lá de treinamentos, dar oportunidade para que as atletas vivam da modalidade, eu acredito que a gente seria até melhor que elas, porque qualidade a gente tem demais, né? O que falta é trabalhar essas meninas, né? É um trabalho que tem que ser feito continuamente. Não pode começar aqui e daqui uns meses parar, porque não tem como manter uma atleta motivada somente alguns meses do ano e o restante ela vai saber que não tem mais nada para fazer. E aí? Né? Não dá para levar uma vida de atleta, né, tudo certinho, se cuidar e tal, tá bem fisicamente, saber o que pode comer, saber o que não pode, se ela não tem um trabalho contínuo, não tem, por exemplo, o trabalho que é feito não é levado consideravelmente profissional, né? Eu tenho que saber que eu sou uma profissional disso que eu faço, então a responsabilidade cresce e aí eu vou ter que fazer de forma correta. E lá na Suécia é isso, né? O campeonato é forte, a liga existe há bastante tempo,
as meninas são tratadas como profissionais. Não vou dizer que todas as meninas que jogam na Liga Sueca não têm um trabalho extra, talvez tenham, mas no contrato que ela tem com o clube está dizendo profissional de futebol feminino, então já muda a situação, né? Ela tem uma responsabilidade com relação a isso. Eu acho que essa é a diferença, mas em termos de qualidade eu acredito que a gente é melhor. A sua carteira de trabalho no Brasil já foi registrada alguma vez como profissional de futebol? Nunca. Eu nem uso muito ela, né? Porque já faz muito tempo que eu moro lá fora, então ela fica em Maceió, guardadinha, né? Tá lá guardada. Quem sabe um dia eu possa ter essa oportunidade, né? Eu acho que a mudança será na gente, né? Tipo, de ter conquistado esse título, de ter conseguido esse êxito. E a gente espera, obviamente, que isso também mude com relação a tudo, né? Tipo, referente à modalidade. Mas não é hora de, tipo, de impor isso pra gente, que a gente tem que ganhar um título para mudar a situação. A situação tem que mudar e todo mundo sabe que tem que mudar, né? Já está um pouco melhor do que era antes, né, em termos de estrutura e até mesmo com relação ao público, né? As pessoas estão olhando para o futebol feminino de uma forma diferente e bem mais positiva. Mas acredito que é mesmo essa questão da sociedade aceitar a modalidade e perceber que isso existe já há bastante tempo. O futebol feminino já tem há muitos anos. Então não necessariamente temos que ganhar um título para que isso possa ser, tipo, um motivo de orgulho. Já tem que ser de agora, né? Porque se fosse para mudar, poxa, a gente já ganhou alguns títulos aí que eu acho que, né, que para outros países seria, tipo, um motivo de grande alegria. Não estou falando de um modo geral, que tem muita gente que se orgulha da modalidade, que acompanha, que conhece o dia a dia da gente, a nossa luta, mas em termos de mudança, né, de melhoria, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Ganhar como 5 vezes melhor do mundo e não, né? Então, é uma situação que eu creio que não tem que depender disso. Tem que depender mais da aceitação da sociedade. Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso, não estudei exatamente o que aconteceu. Eu acho que uma vez ou outra eu ganhei um jornal falando sobre isso. Tive a oportunidade de conhecer algumas atletas bem lá do começo, né? Foi super emocionante. E foi até teve agora há pouco tempo uma exposição no Rio de Janeiro, foi bem mínima, bem pouquinha, bem nada comparado ao que está acontecendo agora. Mas algumas atletas da antiga estavam ali e a gente conversou sobre isso. É realmente algo, tipo, inaceitável, né? Bem que as coisas mudaram, né? E que continue mudando para melhor, porque o ser humano ser proibido de fazer o que gosta, né? Sem ter